Olá, Deus abençoe a cada um dos ouvintes, a cada um dos amigos e irmãos que vão acompanhar esse estudo. Um pequeno estudo, uma pequena introdução, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. E gostaria que você abrisse comigo a Escritura para nós ler um pouco a palavra de Deus. Se você puder abrir comigo a Bíblia Sagrada, seja ela católica, seja ela evangélica, bíblica, abra comigo no livro do profeta Malaquias. É um livro antes de Mateus, antes, o último do Antigo Testamento e antes do primeiro do Novo Testamento, o livro de Mateus. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Gostaria de compartilhar com vocês quem nós somos, né? O que nós pregamos, o que nós acreditamos, né? E por isso que eu estou ministrando aqui esse pequeno vídeo para compartilhar com os ouvintes de todo o Brasil e de fora do Brasil também. Então gostaria de ler Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Eu me chamo irmão Vinícius Góes Pereira, né? Estou aqui na cidade de Manaus, no norte do Brasil. Amém? Então vamos ler aqui Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo, através do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, né? O Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 17. Disse-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Então, queridos, a gente somos um grupo de pessoas que cremos na palavra de Deus, na forma original e revelada da mesma. Por Deus enviada. Cremos na palavra que foi por Deus enviada através de um mensageiro profeta. E esse mensageiro profeta, ele ia levar essa palavra original, a fé dos filhos de Deus, de volta à palavra original apostólica, né? Como diz aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, você vai ver João Batista dizendo que ele não era a luz verdadeira, né? Mas que ele era testemunha daquela luz, né? João dá testemunha. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. E esse foi o testemunho de João, né? Versículo 19, né? Que ele dizendo que eu não sou o Cristo. Perguntaram quem é ele. Sou a voz do que clama no deserto, quer dizer, aquele que viria para mostrar o Cristo, levar a palavra original, Cristo original. Então nós cremos assim, que Deus nos visitou através de um profeta, de um mensageiro, e esse mensageiro recebeu o Espírito de Elias, o Espírito Santo, né? Que é um ministério. O ministério de Elias, ele está por toda a Bíblia. Nós vemos o ministério de Elias combatendo Jezabel, depois o Espírito de Elias veio, que é esse ministério sobre Eliseu,
e esse mesmo ministério veio através de João Batista, né? Jesus disse que João Batista recebeu o espírito e a virtude de Elias, e depois, mais na frente, né, aos judeus, Deus enviará esse ministério novamente. Então, ele manifesta 5 vezes na Bíblia. Então, nós cremos nisso. Cremos em um só Deus, Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, e em seu Filho Jesus Cristo. Nós cremos em seu Filho Jesus Cristo. Segundo João, capítulo 1, versículo 2. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Cremos também, irmãos, em um ministério quíntuplo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 e 16, né? Que Deus deu uns para apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, pastores. Não cremos em uma trindade de deuses, não cremos nisso, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pois isto vai diretamente contra as verdades bíblicas, pois as Escrituras afirmam que há um só Deus, e que é o Espírito Santo, e seu Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito e unigênito do Pai. Sendo Jesus Cristo o Filho de Deus, logicamente não é um Deus coigual com seu Pai, pois foi gerado, e Deus, seu Pai, nunca foi gerado, é eterno. Amém? É eterno, Deus é eterno. Então Deus gerou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e habitou nele. Não cremos, irmãos, em dois deuses, não cremos em duas pessoas da divindade, porque isso se tornaria dualidade. Cremos em um único Deus, né? Nós cremos assim, como Deus o Pai. Não cremos assim em dois deuses, dualidade, como assim? Como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não cremos assim em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não cremos em trindade, não cremos em dualidade, Deus Pai e Deus Filho, pois isto vai diretamente contra as Escrituras da palavra de Deus. Está escrito que há somente um Deus, há uma diferença entre o Filho de Deus e Deus Filho. Em nenhum lugar da Bíblia fala Deus Filhos, mas somente Filho de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui. Não cremos em um Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com uma coisa só, sendo um só personagem, sendo o Filho o Pai dele mesmo, né? Não cremos na doutrina unicista do grupo que é só Jesus, um só, como seu próprio dedo. Não cremos assim. Nós cremos como está escrito na Bíblia, Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro a ser gerado de toda a criação foi o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Nós vemos Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Então, João 20, 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Nós vemos que Jesus tem um Pai, então ele não poderia ser o Pai dele mesmo. Ele tem um Deus e ele se coloca aqui como nosso irmão mais velho. Amém? João 1,18.
Deus nunca foi visto por alguém, porém o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, quer dizer, está no reino do Pai, esse o revelou. Encontramos que o povo que supostamente adora a Deus não sabe o que estão na realidade adorando. Se não sabemos qual é a verdadeira deidade, nunca vão adorá-lo corretamente, pois Deus não aceita adoração incorreta. Então, Jesus disse que o Pai procura aqueles que adorem em espírito e verdade. Em espírito e em verdade. Deus é espírito. Então, a adoração correta vem através da adoração por seu Filho. Adoramos a Deus por seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. As Escrituras Sagradas dizem que Deus está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade, pois hoje há uma grande adoração errada fora da verdade. Adoração a um Deus que não existe. É uma adoração pagã, né, irmãos? Então, não podemos adorar a Deus fora da verdade. Inclusive, Jesus disse: eu honro o meu Pai. Quem honra o Pai, quem honra o Filho, honra o Pai. Amém? Nós vemos assim, João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus, irmãos, ele sempre levanta o ministério de ensinamento da palavra para posicionar as pessoas, para posicionar a cada um dos amados irmãos em Cristo. Em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, irmãos, quando a gente não tem certeza doutrinária, quando a gente não tem esse encontro com o quíntuplo de Efésios, o quíntuplo verdadeiro, nós temos que entender que existe um quíntuplo falso, se existe o verdadeiro, existe o falso. Nós acabamos sendo levados por todo o vento de doutrina e não conseguimos ter a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito. E não podemos chegar à completa estatura de Cristo. No dado momento que conhecemos o Filho de Deus, conhecemos o ministério quíntuplo, profeta, verdadeiro, evangelista, mestre, pastor, então ali podemos receber a mensagem pura, original, apostólica, e então podemos crescer a estatura e encerra, a estatura de Cristo ali encerra a questão de ficar andando para lá e para cá. A gente descansa na revelação, descansa na mensagem. Na mensagem maior do que Salomão está aqui, profetas têm a palavra de Deus, são nascidos profetas. Um dom de profecia é diferente, é um dom. Agora, há 5 dons ordenados na igreja: apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Agora, são 5 dons que Deus dá à igreja por previsão. Assim, há 9 dons que se localizam na igreja: falar em línguas, interpretação de línguas, dons de sabedoria, conhecimento, profecia, assim por diante. 9 dons espirituais que operam através da igreja, mas há 5 dons de ofícios que Deus põe na igreja. E como amamos vê-los todos operando. Um deles é o pastor, o mestre e essas coisas, mas os outros vêm em confirmação. Dons magnificam, e Deus apenas faz para que nem mesmo um tolo tenha desculpas, não é? É sim, e muito simplesmente a maneira que Deus os fez. Eu gosto disso. Quanto mais simples você se torna, maior se tornará diante de Deus, correto? Nunca tente exaltar-se a si mesmo,
quando você o faz, está se puxando para baixo. Aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Então, Deus dá esses dons para a igreja, é Ele que opera, é o Espírito Santo, irmãos. Nós não temos méritos nenhum, mas é Deus operando através de nós. Só precisamos se entregar a Deus e deixar Deus tomar nossas vidas. Fé provada produz benefícios. A Bíblia diz que há 5 dons na igreja. Deus colocou na igreja apóstolos, missionários, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Verdadeiramente, se há apóstolo, há profeta. Se há profeta, há um mestre. Se há um mestre, há um pastor ou um evangelista. Você pode dizer que há apenas pastor e evangelista, não profeta ou apóstolo. Deus ainda os levanta. Enquanto ele tiver a sua igreja, ele vai levantá-los nela, certamente. Certamente que temos ainda esses 5 dons operando na igreja, ainda Deus tiver a sua igreja, sua noiva aqui na terra, haverá esses 5 dons. Amém, irmãos? Então eu queria deixar aqui para vocês, né, esse estudo, quem somos, né? Então nós cremos em tudo que está escrito na Bíblia, em tudo que disse os profetas do Senhor. É assim que nós cremos, né? Então, segundo João, para nós encerrar, diz assim, capítulo 3, versículo 3 ao 11. Graça e misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, e nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal enganador é o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte das suas más obras. Note que o versículo 9, irmãos, ele disse, todo aquele que prevarica, e aqui a palavra prevarica significa ir além dos limites. Então, a doutrina de Cristo tem limites. Os limites são, ele disse, aquele que persevera na doutrina de Cristo tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, a doutrina de Cristo tem limites. Tem que ter um que é o Pai e um que é o Filho. O Pai é Deus, ele é o Espírito. Ele é a deidade, mas o Filho não é a deidade, mas a deidade habita no Filho. Muitas pessoas, irmãos, não entendem. Eles tentam fazer o Filho de Deus um Deus Filho. Eles usam as palavras Filho. Os trinitários usam, mas nesta mensagem eles não usam. Mas a maneira que eles ensinam a deidade, eles fazem Deus Filhos, eles têm Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, na verdade, eles não deixaram o trinitarianismo. Eles apenas usam palavras para esconder algumas doutrinas deles. Mas note que João disse que se tivermos a doutrina de Cristo, nós não teremos a doutrina de Deus. E se nós não temos Deus e o Espírito Santo, então nós não temos o Espírito Santo, se nós não temos Deus. Então nós temos muitos púlpitos que estão pregando contra a revelação de Jesus Cristo. Muitos não têm o Espírito Santo. Vamos orar. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, unigênito do Pai, eu oro, eu entro na Tua presença, te rogando, te suplicando. E cada um que ouvir essa mensagem, esse simples estudo,
essa simples ministração de quem somos, no que cremos. Que o Senhor vindique esta mensagem e alcance essas almas dentro das suas casas, seja onde for, que eles escutem esta mensagem, assistam esse vídeo, que eles sejam abençoados e que suas necessidades sejam supridas em nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, irmãos. Te convido a cada dia mais buscar do Senhor esta revelação. Um grande shalom de Deus. Que Deus abençoe, uma boa semana, um bom dia. E até a próxima, se Deus quiser. Dos ladrones con Jesús crucificado, hechos por causa de maldad, pero Jesús era inocente, lo mataron por amar y por salvar.